Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia para você que está aí. Juvenil, você também que é um visitante está acompanhando nossa aula, sejam muito bem-vindos. Nós ficamos muito felizes de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda, sou da Igreja Marcas do Evangelho e estamos aqui em mais uma transmissão da nossa EBD Online da classe dos juvenis, alunos de 15 a 17 anos. Você que já chegou aí, já é matriculado e matriculada, já não esqueça de colocar aí o seu nome no chat, tá bom? A sua presença no chat. E você que é um visitante, tá acompanhando aí com seus filhos, tá acompanhando com a sua família, também coloque aí o seu nome no chat pra gente cumprimentar você. Você também que está assistindo agora no chat ao vivo ou depois, coloque aí nos comentários aí o seu nome, de onde você veio, como você chegou até aqui, como você conheceu o nosso canal. E se você também é um convidado de algum aluno dos juvenis, né, da escola, primo, parente, amigo, coloque aí também no chat ou nos comentários, tá bom? Pra gente poder interagir com você. Fique à vontade no nosso meio. E hoje, né, nós estamos na 10ª lição da nossa revista desse terceiro trimestre de 2022. Nossa revista hoje é a lição de número 10, que fala Maria, o que responder ao chamado de Deus. E nós temos muita coisa para aprender hoje. Eu espero que vocês estejam aí ligados e conectados com a revista, com Bíblia, tudo certinho para vocês ouvirem o que Deus tem a dizer a palavra de hoje. Amém? Então vamos lá encaminhar para o que o Senhor quer falar conosco. Vamos abrir nossa revista, mas antes disso, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha se manifestar no nosso meio. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, porque o Senhor esteve conosco, está conosco. Que o Senhor possa abençoar cada um que está acompanhando esta aula, possa me ajudar, Senhor Deus, a ministrar esta aula, que o Senhor possa abrir ouvidos nesta manhã, abrir olhos espirituais nesta manhã, prepara corações para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a aprender mais de Ti, que tudo possa louvar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, já está aí com tudo aberto, tudo aposto aí para você. Separe, gente, um momento assim adequado para você poder acompanhar essa aula. Se você ainda está deitado na sua cama, em nome de Jesus, levanta daí, em nome de Jesus. Meu filho, minha filha, se você ficar deitado na cama, não vai ficar confortável para você assistir a aula, porque confortável para dormir vai, agora para assistir a aula não vai dar certo, né? Então, separa uma cadeira, vai para você sentar, vai numa mesa, se separa um café para você também tomar e acordar aí, né? Deus quer falar com você nessa manhã, então acompanha aí. Espero que todo mundo seja aí já no chat, comentando e interagindo com a gente. Eu quero ver, hein? Tô de olho em vocês. Mas então, mais uma vez, a lição número 10 é Maria, o que responder ao chamado de Deus. Faltando apenas 3 lições para a gente acabar, hein, pessoal? Vamos lá. O nosso textuário de hoje é o quê? Está lá em Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Que bênção. Vamos agora fazer também a nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Seja com sua revista, com a sua Bíblia. Vamos para a leitura bíblica em classe? O que está acontecendo? Não estou conseguindo falar. Ué, o que é isso? Cheguei, invadindo a aula, mas é para ajudar. Bom, a paz do Senhor, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, e vim aqui para fazer a nossa leitura bíblica em classe, em Lucas 1, 26 ao 38. Então já pega a sua revista, pega a sua Bíblia e vem comigo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Mateus, é com você. E aí, galera? Houve outra interferência no sinal da aula, mas é isso aí, Pedro, valeu. Eu sou o Mateus e eu vim aqui finalizar a leitura bíblica. Vamos continuar. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim,
E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora é com você, professora Amanda. Voltamos para o estúdio da ADME. Ah, era vocês, Pedro e Mateus, vieram aqui me ajudar, interferiram uma interferência na aula aí para poder fazer leitura bíblica. Olha só, hein? Interromperam a minha fala, mas agradeço que vocês me ajudaram. Parabéns, meninos, parabéns, Pedro e Mateus. Ficou maravilhoso aí, a cooperação dos dois aí, muito lindo, hein? Parabéns para vocês. E que texto maravilhoso, hein? Que os nossos queridos alunos, Pedro e Mateus aí, falaram para nós. E nós vamos falar hoje sobre a vida dessa mulher, né? Tão importante, né? Maria, ela foi escolhida muito jovem e aceitou todo o plano de Deus e a maneira como Deus queria conduzir um plano. Ela foi fiel, ela aceitou e ela seguiu e serviu no chamado de Deus, conforme Deus assim queria. Então, a gente precisa entender que muitas vezes nós queremos até alcançar e receber o chamado de Deus, o propósito de Deus. Afinal, cada um de vocês, cada um de nós possui um chamado específico, possui um propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Não duvidem disso. Mas muitas das vezes nós queremos alcançar apenas lá, sabe? Já querer, a gente já se visualiza lá no propósito. E muitas vezes a gente esquece que para alcançar um propósito, a gente precisa passar pelos processos. Tem uma etapa. Davi passou, Daniel passou, José passou, Maria passou. Não ache que você vai ser diferente. Não podemos achar dessa maneira. Até porque muitas pessoas, elas querem o reinado. Querem grandes coisas, mas não querem cuidar das ovelhas. Muitas pessoas, elas querem levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Não querem que vão para todo mundo. Mas muitas vezes, elas não querem passar por dificuldades. Querem ir para as nações se tornar missionários. Mas não conseguem falar de Jesus para quem mora do lado. Não conseguem testemunhar de Jesus para quem está morando com ele. E não conseguem mostrar Jesus por meio da sua vida, por meio das suas atitudes na igreja, em outros ambientes. Mas quer ir para as nações. Não funciona assim. Muitas pessoas almejam ser pastores, ser obreiros, assim, só que não querem se sujeitar a ter as exigências que a Bíblia mostra de como deve ser o obreiro da casa de Deus. Em uma geração onde muitos lutam, hoje que vivemos, pelos seus próprios prazeres, interesses, é uma geração fast food que quer tudo rápido, à sua maneira, né? As pessoas não têm mais paciência. Até mesmo, às vezes, a ver um vídeo, elas querem ir para o 1.5, 2.2, né? E até mesmo áudio, as pessoas não têm mais paciência para ouvir umas às outras, as pessoas não têm mais paciência para ouvir uma aula, elas querem sempre adiantar. As pessoas, e vocês fazem parte dessa geração, de querer tudo muito rápido, querer tudo de maneira imediata, mas com Deus não é assim. E hoje nós vamos aprender como que é o trabalhar de Deus. E quando a gente recebe um chamado de Deus, tem que ser da maneira que Deus quer, da maneira que Deus vai agir. Então, é necessário que nós, assim como Maria, nos submetamos totalmente à vontade do Senhor. Afinal, nos primeiros pontos fala sobre quem é Maria e sobre o plano perfeito. Mas não vai ser eu que eu vou falar. Eu vou chamar aqui para vocês um quadro que vai falar sobre os 2 primeiros pontos que a gente vai abordar nesta lição. Então, vamos ficar com o quadro hoje, estreando aqui no Juvenis, o quadro Você Sabia? Imagine em um dia normal, em um dia qualquer, inesperadamente, um ser celestial, ou melhor dizendo, um anjo vindo de Deus, anunciando, lhe trazendo uma notícia que você jamais ousou sonhar. E ainda mais, assim, que foi uma notícia profetizada pelos antepassados, pelos profetas, os homens de Deus.
e vindo assim para uma moça tão humilde, de uma região tão pobre. Eu estou falando de Maria, a mãe de Jesus. E hoje você irá saber um pouco mais sobre sua vida e trajetória de uma maneira como você nunca viu antes. Seja bem-vindo aqui ao quadro Você Sabia? E mais uma vez, nessa edição, estamos aqui para falar sobre detalhes e momentos assim muito importantes na vida da personagem marcante de hoje, que é Maria, a mãe de Jesus. Então já prepara aí o seu lápis, a sua caneta, os seus materiais de anotações para você aprender, pois hoje você irá saber de coisas muito importantes sobre a vida dessa mulher tão especial. Maria, a mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. E ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente sobre detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme é narrada e contada nos evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Lá em Lucas 1:26, já inicia falando sobre Maria, que ela era uma moça virgem e ela vivia na região de Nazaré da Galileia. Também ela era noiva de um homem carpinteiro chamado José, que também vivia na mesma região que ela. Assim como José, é amplamente aceito que Maria também era da linhagem de Davi. O nome Maria é a forma grega de nome hebraico Miriam, que o significado é incerto. Mateus interpreta que Maria era virgem, da qual profetizou o profeta Isaías. E Mateus ele registra isso lá em Mateus 1:23, citando Isaías 7:14. Embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é nítido, é fato, a gente acertar que ela se cumpriu de maneira plena logo no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de qual falou Isaías, que profetizou Isaías, é de fato Maria, e seu filho, o Emanuel, é Jesus. E que é uma informação que talvez assim vai te surpreender. Ouça só. Considerando que nos tempos que Jesus ali vivia, nos tempos que Jesus ali estava naquela época, as moças de Israel, elas eram dadas a casamento entre 12 a 15 anos de idade. Então, por certo, essa era a faixa etária de Maria, a mãe de Jesus. Ela era, colocando nos tempos agora que estamos, uma moça, uma menina, que era do ensino médio, digamos assim. Mas uma moça que não era como as demais de sua época. Ela era diferenciada em tudo. Maria, que vivia ali na região de Nazaré. Nazaré era uma região, era chamada como se fosse uma favela daquela época. Ela tinha poucos habitantes e os habitantes que continham naquela vila eram parentes e outros, que eram todos assim conhecidos, digamos assim. Naquela região tão pobre, veio um anjo anunciar para uma moça também tão pobre que ela iria abrigar em seu ventre o Salvador do mundo. É interessante dizer que Nazaré não é mencionada somente uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo como desdém por alguns, como registrado em João, capítulo 1, verso 46. Mas, nos planos soberanos de Deus, havia ali uma virgem, da qual trazia ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua salvação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus, conforme anunciado em Lucas, capítulo 1, verso 28.
Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e, assim, demonstrou perplexidade. Como assim, né? Numa visita inesperada que ela acabou de receber. Então, o anjo tranquilizou Maria e lhe assegurou que ela não deveria temer coisa alguma, pois Deus achou graça em Maria e lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria luz ao menino, ao Filho do Altíssimo. Gabriel lhe explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário, registrado em Lucas capítulo 1, 35 ao 37. Diante da explicação dada pelo anjo, então Maria prontamente se mostrou humilde, se mostrou pronta para ouvir ali a ordenança do Senhor. No período em que ficou grávida, Maria já era desposada legalmente com José. Como funcionava ali o casamento naquela época? O casamento funcionava como se fosse um tipo de contrato. Então, normalmente, a moça era prometida ser dada a casamento a uma determinada pessoa, determinado homem, um rapaz. E ela não necessariamente deveria ser obrigada a se casar com esse homem. Conforme a gente analisa, né? No Antigo Testamento, a gente vê lá em Gênesis, quando Rebeca, ela foi prometida para Isaac, né? E foi ali o servo de Abraão foi buscar essa noiva, essa esposa para ele. Mas o seu pai pergunta: é de sua vontade que você vá ao encontro desse homem? E ela fala que sim. Ou seja, não é obrigatório que a moça aceite se casar com quem assim os seus pais assim prometeram. Mas nesse caso aqui, de fato, ela era prometida a José e, de fato, ela era de decisão mútua que os dois permanecessem juntos. E também não tinha somente essa questão de perguntar para a moça, mas o noivo, o homem, deveria pagar um dote ao pai, devido que a moça iria ser retirada da casa dele. Então, se esse homem apresentar vontade de casar com uma moça, deve procurar, assim, os seus pais. Se a vontade da moça também de se casar com esse homem, pula para outra etapa de que esse homem precisa pagar um dote para o pai, para que essa moça se case com ele. E isso demonstra primeiro que o quê? Primeiro que José amava a Maria. Segundo que José ele tinha condição de pagar um dote. Terceiro que José tinha condição talvez de cuidar dela, não no sentido que ele tinha uma condição financeira super altíssima na época. Não. Até porque José era um homem muito humilde. Ele era um carpinteiro. E na região em que ele vivia, essa não era uma profissão comum aqui. Ele deveria ir para outros lugares trabalhar. Então, mas ele tinha condição no sentido de que ele se esforçava para manter tudo em que sua esposa precisava. Então, fica uma dica para vocês aí que estão acompanhando, que são assim mais novos, porque essa aula é direcionada para vocês que são mais novos, né? Juvenis, prestem atenção. Se você ainda não tem condição, talvez de cuidar, de zelar por uma família, então aquiete seu coração e espere o momento certo para que todas as coisas possam se cumprir na sua vida. Faça como José. Primeiro se prepare para depois você pensar em construir uma família, hein? Voltando aqui, falar sobre Maria. Maria ela enfrentou muitos olhares julgadores, bocas maliciosas, até porque na região em que ela morava era uma vila muito pequena, então as notícias se espalhavam de maneira muito rápida. E assim, imagine só toda a pressão que Maria teve que enfrentar, toda a pressão da sociedade naquela época, até porque se descobrisse, né, em que uma mulher estava comprometida com um homem para se casar, para se casar com ele, antes que o casamento de fato acontecesse, e se descobrissem que ela se engravidou de outro homem, essa mulher poderia ser julgada conforme a lei lá descrita em Números, ela deveria ser julgada, apedrejada também, até a morte. Mas José, sabendo disso também, por isso que essa gravidez também trouxe um grande espanto para ele, só que sabendo disso que aconteceu, ele decidiu deixá-la secretamente. Ele pensou em deixá-la secretamente. Por quê? Porque se Maria fosse ser julgada e o noivo dela não estivesse lá, que no caso era José, ele era a única testemunha que poderia acusar contra ela ser julgada e assim sofrer as penalidades, né, conforme a lei. Só que, como ele queria deixá-la, ela não sofreria
pena alguma, já que ele não estaria lá para testemunhar. Então José demonstrou mais uma vez o quanto ele amava a Maria. Só que aí o anjo interviu naquela situação, né? O anjo também foi falar através de um sonho com José de que, de fato, aquele bebê que estava sendo gerado ali no ventre de Maria era pelo poder do Espírito Santo, e falou que ele seria Jesus. E assim, depois de toda essa notícia, José não hesitou em assumir Maria e recebê-la como esposa. Então Maria deu à luz na região de Belém. Naquela ocasião, ela estava acompanhando seu esposo José, o qual havia ido também até Belém, a fim de cumprir, né, como diz lá em Lucas, o alistamento decretado por César Augusto. Em todo o Império Romano deveria acontecer isso. Essa viagem, foi muito cansativa para Maria, porque ela estava prestes a dar à luz. A viagem registrada era mais ou menos de 140 quilômetros. Colocando para os nossos dias, seria como se fosse de Vitória até Cachoeiro de Itapemirim, que dá mais ou menos 135 quilômetros. Se for fazer uma viagem de carro, daria mais ou menos 2 horas e meia. Agora imagine nessa época, não tinha automóveis, eles tinham normalmente mais jumentinhos, né? Não tinham cavalos e camelos porque eram mais caros nessa época. Então, imagine a demora que tinha essa viagem. E ainda assim, o tempo todo, Maria e José foram confiantes no Senhor. Provavelmente, devido ao censo que estava ocorrendo, né, o casal não encontrou nenhuma hospedagem, né, até porque ela tinha muitos soldados romanos que estavam fazendo essa questão de alistamento, né, e não tinha nenhum lugar para repousar, mas ali encontraram um lugar em uma estalagem, em um estábulo, que talvez ficasse numa gruta. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. São poucos os detalhes sobre a história de Maria. Após o nascimento de Jesus, sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram o Egito se refugiando da ira de Herodes. A Bíblia oferece algumas evidências também de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos após seu nascimento. A Bíblia afirma categoricamente que ela era virgem até dar à luz a Jesus. No entanto, a Bíblia não menciona nada a respeito de ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus, conforme Mateus 1, 24 e 25. De fato, Maria, a mãe de Jesus, deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada pelo seu exemplo de humildade, de fidelidade e de abnegação diante dos planos e propósitos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir, de fato, os erros da teologia católica, acabam igualmente errando de forma inversa. Elas menosprezam e subestimam completamente a mulher a quem Deus escolheu soberanamente para ser a mãe do Salvador. E para receber essa honra, né, de dar à luz ao Filho de Deus. Então, se você acompanhou até aqui esse quadro Você Sabia, conta para mim se você sabia de todas essas informações que você acabou de ouvir e se isso edificou a sua vida a saber sobre essa mulher tão marcante para mim e para você, para todos nós. De fato, vamos aprender com a história e com a vida de Maria. Ficamos por aqui e até mais. Amém, juvenis, que acharam do quadro? Gostaram? Aprenderam coisas novas? Eu aprendi, e vocês? Conta aí pra mim nos comentários e no chat. Mas continuando aqui na nossa revista, né? Vamos aqui voltar para o nosso método aqui de aula, que são os últimos pontos que falam sobre fé, a resposta certa ao plano de Deus, e o último ponto fala sobre vale a pena, nosso último ponto. Então, gostaria de ler alguns trechos para vocês da revista que diz assim: por mais incrível que possa parecer, Maria não pediu mais detalhes ao anjo sobre o extraordinário plano de Deus, ao saber que o próprio Espírito de Deus faria o impossível e daria início ao plano. Maria apenas reafirmou a sua adoração e disposição total de servir ao Senhor. Agora vamos refletir. Olha o que diz revistas. Será que para nós apenas essa explicação seria suficiente? Talvez algum de nós, sob situação semelhante,
teríamos no mínimo 10 perguntas para o mensageiro de Deus. Maria não se preocupa em saber dos detalhes sobre como explicar para os seus pais, sobre a maneira de criar o menino. Ela não pergunta o que deve falar ao seu noivo, também não questiona a respeito de uma providência sobrenatural para a criação do que havia de nascer. A resposta de Maria vai muito além de um sim. Ela respondeu com a fé e nenhuma resposta é melhor do que essa quando o assunto são o chamado e o propósito divino. Então prestem atenção. Maria, ela deu uma resposta imediata ao chamado de Deus. Então a primeira parte que eu quero falar para vocês. Toda vez que nós recebemos uma ordenança de Deus, assim como Jonas recebeu uma ordenança de Deus, e em vez de ele dizer um sim imediato, ele retrucou. Na verdade, não retrucou, né? Ele tentou fugir, como se pudesse fugir do plano do propósito de Deus. Ele queria ir para outro lugar, só que isso não aconteceu. Então, a primeira coisa é quando a gente recebeu um chamado do Senhor, porque todos nós temos, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, eu estou falando de uma palavra de maneira específica, né? Quando a palavra de Deus é dirigida diretamente a mim. Nós precisamos ter um sim imediato. Até porque a palavra de Deus fala conosco todo dia no nosso devocional. E quando nós ouvimos as instruções que ela tem da maneira como nós devemos viver na Terra, como devemos viver como pessoas, como alunos, né, na escola, como servos de Deus, como filhos, como filhas, como irmãos na fé, como irmãos, né, assim, de sangue, ou como amigos e amigas. A palavra de Deus nos dá todas as instruções. E quando nós completamos e falamos sim imediato em obedecê-la, nós estamos obedecendo e exercendo um chamado do Senhor de sermos servos dele fiéis. Então, mas aqui quando eu falo de chamado específico, também nós devemos dar, óbvio, um sim imediato. Então, a primeira coisa, guarda aí. Em relação ao chamado de Deus, precisamos dar o quê? Devemos dar um sim de maneira imediata. Devemos exercer esse chamado de maneira imediata. Anota aí. Aqui fala sobre a questão do roteiro desconhecido, né? Que eu gosto, esse trecho aqui é interessante, fala assim, é por isso que a fé é a melhor resposta ao plano de Deus, porque essa resposta nos faz caminhar mesmo quando não compreendemos ou concordamos com algo. Se você fosse escolher como descreveria o cenário ideal para o nascimento do Filho de Deus, talvez já começaríamos por um lugar diferente ou uma capital renomada. É verdade. A primeira coisa que a gente deve entender aqui é o seguinte, que primeiro, devemos, mediante esses dois trechos que nós abordamos, é que, primeiro, a nossa resposta deve ser imediata. Vou repetir, devemos ser de maneira imediata. Não como Zacarias fez, quando o anjo foi avisar também, né, para ele que viria um precursor de Jesus, que seria João Batista. Não como Zacarias, que duvidou, e assim o anjo disse, por causa disso você vai ficar mudo até que o menino nasça. Então assim ficou. Mas Maria, que era muito mais nova, era uma moça, uma menina, ela confiou. Ela teve um coração muito mais crédulo, com muito mais fé do que Zacarias, que vivia no templo. Então, precisamos aprender com Maria e responder de maneira imediata ao Senhor. A outra coisa que a gente deve entender é como é o trabalhar de Deus, no sentido de que o trabalhar de Deus nunca é como nós queremos e como achamos que deve ser. Para a gente pensar, o Senhor, o Deus encarnado, que disse haja e todas as coisas se fez, um Deus que, como dizem Colossenses, tudo existe por causa dele, por ele e para ele. Esse mesmo Deus que foi encarnado, esse Senhor, ele se humilhou. Ele se humilhou de tal forma que ele não escolheu nascer em palácio, em casa de príncipes, em pessoas ricas da época, né, dessa época, não. Ele escolheu vir de um ventre de uma mulher humilde, a mais humilde, vamos dizer assim, talvez da época. Uma moça, uma menina. E Jesus estaria sujeito a ser ensinado por um outro homem também super humilde, que era José. Era um casal de humildes, mas Deus escolheu a dedo Maria. Deus olhou para aquela moça e achou graça. Ele viu como aquela moça era diferente das demais. Então, uma coisa que a gente precisa entender, não espere ser chamado para fazer alguma coisa para que você seja aquilo que você tem que ser. Como assim? Não espere que
um cargo a você, uma oportunidade para você. Uma oportunidade para você ministrar um louvor, para você pregar, para você falar uma saudação, para você dirigir alguma coisa. Não espere que te dê essa palavra para você fazer algo para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Não espere que te mandem uma palavra para que você seja aquilo que já Deus quer que você seja. Um servo fiel, uma serva fiel a Ele. Porque aí se você se encontrar assim, pode ter certeza, como Deus fez com Maria, Deus vai achar graça diante de você e vai te usar de maneira poderosa e grandiosa. E não é como nós queremos, porque Deus escolheu pessoas humildes para usar. Lugar humilde. O Rei dos Reis, ele nasceu em uma estalagem. Ele nasceu em um estábulo e foi colocado no lugar onde animais comiam. Então, muitas vezes, não queiram a glória ou aplausos de pessoas, mas saiba que o que Deus quer fazer é revelar Jesus através de você. Ali, na vida de Maria, Jesus foi revelado. Ali, na vida de Maria, o rei foi anunciado. Na vida de Maria, Deus era glorificado. Então, não espere que o seu nome seja lembrado, mas que o nome do seu Deus, por meio da sua vida, seja lembrado. Amém? Glória a Deus por isso, né? Confiemos nisso. E o último ponto fala sobre vale a pena. Aqui em um trecho diz: a fé como resposta nos ajuda a não perder tempo procurando sentido, seguranças humanas, garantias terrenas, pois é nesse ambiente extraordinário que a fé opera. Maria sabia que estava sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor para cumprir algo maior e eterno. Ela tinha fé que valeria a pena suportar tudo o que viesse no processo para cumprir a sua missão. Meu amado e minha amada, se você já tem consciência do chamado de Deus específico para a sua vida, do propósito de Deus específico para a sua vida, então abrace esse chamado, abrace esse propósito e saiba de uma coisa: para que esse chamado se cumpra na sua vida, muita coisa precisa ser mudada. Muitos processos precisam acontecer na minha e na sua vida para que a gente alcance esse propósito. Deus trabalhou assim com todos os homens e mulheres de Deus que Ele chamou, tanto biblicamente, tanto ao longo dos anos. Jesus foi assim. A Bíblia fala que Jesus, através das dores, do sofrimento, aprendeu a obediência. Você acha que eu e você vai ser diferente assim, meu filho e minha filha? Não tem como. Não tem como isso acontecer. Para que a gente, de fato, exerça aquilo que Deus quer que a gente exerça, a gente precisa se alinhar. Ser alinhado o nosso coração, a sua vontade, a sua palavra, a nossa mente, o nosso jeito. Tudo precisa ser alinhado conforme Deus quer. Se muitas coisas não aconteceram daquilo que você achou que aconteceria na sua vida, é porque você precisa ser tratado. Não se preocupe: ai, não fui chamado para isso, ai, gente, não me colocaram nessa escala, ai, não me colocaram aqui, não me fizeram isso, poxa, de novo me jogaram para escanteio, será que eu não sou bom, será que eu não sou bom o suficiente, será isso, será aquilo, e muito será na sua vida, muito questionamento. E eu te falo, esse questionamento não provém de Deus. Maria em nenhum momento questionou. Esse questionamento não provém de Deus. Os questionamentos, muitas vezes, que a gente tem provém de um coração que não confia em Deus, um coração incrédulo. E aí o diabo, ele se aproveita dessas brechas que a gente dá. Então eu te falo, meu amado, eu te falo, minha amada, não dê ouvidos às vozes que vêm dizer para você. Dê ouvidos ao que Deus diz para você e ao que a palavra de Deus diz a você. Então, não se atente, não se preocupe com isso, se preocupe com o que Deus quer dizer a você. Amém? Entendeu bem isso? E não se preocupe com mais uma coisa. Talvez a gente você que está aqui ouvindo, se sente incapaz, se sente sozinho, sozinha. Talvez que não tenha mais amigos, pessoas para confiar. Talvez você se sinta incapaz de fazer qualquer coisa e muitas vezes se esconde. E as pessoas não sabem o que se passa na sua mente, no seu coração. Mas Deus sabe e Deus vê. E eu quero dizer que quando a gente se sente incapaz, isso é uma realidade. Vocês não acham que eu me sinto capaz de dar essa aula a vocês porque eu não me sinto capaz. Mas eu creio numa coisa.
Eu creio em Deus e Ele tem o poder de sobre todas as coisas. É Ele que nos capacita sobre todas as coisas. Então, se nós crermos nessa palavra, com certeza Deus vai agir em nós e por meio de nós. Então, não se sinta tão incapaz a ponto de você não ter o privilégio de viver as bênçãos de Deus na sua vida. Se você sente essa dificuldade, fale com Deus, converse com Ele, fale com Ele e Ele vai estar ajudando você a todo momento. Então, tenha fé, suporte os processos do Senhor que Ele tem para a sua vida, para que você possa cumprir a sua missão no mundo, pois cada um de vocês tem essa missão no mundo. E eu quero finalizar com mais uma coisa. Antes que eu chegue à conclusão de fato da aula, eu quero chamar aqui um quadro para vocês que vocês já sabem, na verdade é um programa que vocês já conhecem para finalizar essa lição e vai estar respondendo algumas dúvidas que pode ter ficado ao longo da aula. Eu quero chamar aqui o programa Café Teológico, então já pega papel e caneta para vocês anotarem tudo que for de importante. Então, solta aí o Café Teológico. Seja bem-vindo ao Café Teológico, a segunda edição do programa. Vocês estão aí mais uma vez acompanhando. Espero que sejam aí, assim, atentos para saber o que será do programa hoje, né? Que não vai faltar aquele papo descontraído, o nosso cafezinho que a gente ama. E, é claro, teologia, assim, descontraída, né? E a teologia é muito mais na prática do que na teoria. Então, você que já está acompanhando, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar e interagir com a gente aí no chat, tá bom? E hoje estão percebendo que eu tô aqui sozinha no estúdio. O que será, gente? Será que vai ser só um bate-papo entre eu, né, e vocês que estão aí? Não. Vai ser algo diferente, porque nós temos uma pessoa que foi convidada muito especial para estar aí sendo entrevistada. Gostaria que ele se apresentasse. Fala aí, com você. Pai do Senhor, juvenis, é um prazer estar com vocês mais uma vez, participando dessas perguntas, desse debate maravilhoso do nosso Café Teológico. Conta para mim, Amanda, quais são as perguntas que o pessoal está fazendo por aí? Muito bem, o nosso querido pastor Jário está aqui conosco mais uma vez. Nós ficamos muito felizes, pastor, com a sua presença aqui. Eu vi que o senhor já está animado, querendo responder as questões, mas, pastor, não vai ser eu que vou entrevistar o senhor, não. Serão os alunos hoje que irão perguntar e o senhor irá responder. Então, vamos ouvir as primeiras perguntas e logo em sequência, né, o nosso convidado vai estar respondendo. A paz do Senhor. Meu nome é Maria Clara e a minha pergunta é: por que Maria foi escolhida por Deus para engravidar e ter um filho no final da sua adolescência? Obrigado, Clara, pela sua pergunta. Por que Maria foi escolhida por Deus para engravidar e ter um filho no final da sua adolescência? Porque a ideia que nós temos hoje da adolescência é uma ideia de que nessa idade as moças ou os rapazes ainda são imaturos, né? São instáveis, as emoções não são completas. Ou seja, a ideia é que o adolescente é um ser imprestável, ele é um meio ser humano. Na visão bíblica, não. O homem é responsável diante de Deus em qualquer parte ou fase do seu crescimento, seja na idade infantil, seja na idade juvenil. Ou seja, Maria tinha uma idade juvenil, né? Estava na sua adolescência, mas ela era uma moça que completamente entregue a Deus. Então ela amava a Deus e por ela ser criada num ambiente de piedade, ela era uma adolescente que amava completamente a Deus. Isso prova que qualquer uma adolescente pode ser um instrumento de Deus, porque Deus pode usar qualquer um, já que a adolescência também é um tempo de responsabilidade. Na visão nossa hoje, o adolescente é um indivíduo sem responsabilidade. Na visão das Escrituras, o indivíduo é responsável em todas as suas faixas etárias. A adolescência é uma idade completa, né? Maria é mãe nessa idade e ela é uma pessoa criada nas raízes das Escrituras, e o conhecimento bíblico que ela tinha de Deus a amadureceu muito mais do que as adolescentes daquele tempo, como também do nosso.
Por que Deus escolheu uma adolescente pobre que morava numa favela para ser a mãe do Salvador? Deus abençoe, Alisson, pela sua pergunta. Por que Deus escolheu uma adolescente pobre que morava numa favela para ser a mãe do Salvador? Porque Deus queria dar uma grande lição de humildade. Maria era pobre, né? Embora ela tenha uma linhagem davídica, mas ela é filha de uma linhagem que nunca assumiu o trono, né? Ela descende de outro filho de Davi, ou seja, ela vem de uma família muito humilde. E quem morava nessa faixa de Nazaré eram pessoas muito pobres, né? Era chamada Nazaré da Galileia. Lá havia uma mistura de judeus e gentios, e naquele tempo todo tipo de gente ruim, bandidos e coisas que existiam na Judéia vinha daquele lugar. O Jordão, né, a cidade de Jericó, onde está perto do Jordão, era a nossa praia da costa, a nossa praia do canto, a nossa ilha do Frade hoje, onde moravam os ricos sacerdotes. O povo pobre, humilde, morava nessas cidades mais simples. E Nazaré era um lugar que tinha muita gente pobre. Por exemplo, o pai de Jesus, José, era carpinteiro, e carpinteiro era uma profissão de gente muito humilde. Então essas pessoas saíam desses bairros mais simples para trabalhar nos bairros mais ricos, né, como acontece hoje, também acontecia naquele tempo. Então Deus escolhe uma moça insignificante, não era alguém expressivo, não era alguém de família real, alguém muito, mas muito pobre, para mostrar a lição, né, que aquele que é o dono de tudo nasce numa família humilde, para mostrar para a gente que o Salvador é alguém extraordinário e ensinar os homens sobre a humildade e a dependência de Deus. Pessoal, as perguntas estão sensacionais, hein? Vocês estão fera mesmo em perguntar. Tem mais pergunta por aí, Amanda? Roda para mim. Pois é, pastor, eu vou te dizer, esses alunos estão interessados em saber um pouco mais, né, sobre Maria, em saber o que o senhor tem a falar sobre ela, né, algumas questões muito importantes. Mas eu quero saber, você que está aí de casa acompanhando, né, essa transmissão, o que você está achando desse programa? Algumas questões que já foram faladas, já esclareceu, né, já foram tiradas algumas dúvidas que você tinha, né, que você assim se questionou, coloca aí no chat, nos comentários e fale conosco, tá bom? Mas, para que eu não venha me delongar, né, queremos ouvir um pouquinho mais sobre quais são as perguntas que os alunos têm para fazer ainda para o pastor. Então vamos lá com as próximas perguntas? A paz do Senhor, Vinícius, tudo bem? Creio que todo mundo já me conhece, mas para aqueles que não, meu nome é Lucas Lima. Bom, o que diferenciava Maria das moças da época dela? Deus abençoe, Lucas, pela sua pergunta. O que diferenciava Maria das outras adolescentes da sua época? A sua fé em Deus, a sua humildade, a sua dependência de Deus. Quando o anjo dá a ela a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, toda mulher esperava isso. E todo mundo achava que o Salvador nasceria de uma linhagem muito diferente desta que Deus estava escolhendo. Maria jamais imaginou que Deus um dia a escolheria para ser a mãe do Salvador. Essa era, desde a promessa que Deus faz no Éden, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, de onde nasce a ideia do Messias, ou seja, toda mulher desejava. Então, ninguém jamais imaginou que a mulher escolhida era alguém muito simples, mas o coração de Maria agradou a Deus. Embora ela não tivesse todo aquele amparato, embora ela não tenha sido preparada, ou filha de um grande sacerdote, de um grande teólogo ou de um grande profeta, mas Deus escolheu alguém cujo coração agradou a Deus pela sua simplicidade, pela sua pureza e pela grande piedade que ela tinha. A paz do Senhor. A minha pergunta é: como saber dos propósitos de Deus para a minha vida? Agora a pergunta é da Vitória Duarte. Como saber dos propósitos de Deus para a minha vida? Boa pergunta, Vitória. Bem, nós não sabemos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas, até que Ele nos revele. Mas como Deus vai revelar a nós os seus propósitos, já que eles são eternos e foram pensados para nós antes mesmo do mundo ser criado?
Ou seja, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente confia em Deus e por meio da oração, Maria era uma moça de muita oração. E quando o anjo aparece ela estava orando. Ou seja, a prática da oração vai nos alinhar com Deus e Deus vai revelando. Às vezes Deus faz isso de forma inédita, ou ele manda um anjo, ou dá uma visão, ou ele usa um profeta para falar sobre nós, como por exemplo, Paulo diz que o ministério que Timóteo recebeu quando adolescente foi dado mediante profecia. Alguém profetizou que ele seria um pastor e alguém que desempenharia um trabalho no reino de Deus. Ou seja, isso pode ser feito de forma maravilhosa, como também pode ser feito de forma natural. À proporção que a gente cresce em Deus, que a gente se entrega em Deus, que a gente confia de forma inquestionável e indubitável na graça de Deus, Deus vai revelando de forma natural a sua vontade, de tal forma que quando a gente já percebe, a gente está realizando tudo quanto Deus sonhou e pensou para nós. Ou seja, seus propósitos são maravilhosos, Deus não tem coisa nenhuma ruim para ninguém, Deus tem propósitos extraordinários para cada um de nós. Mas esses propósitos também só se revelarão na proporção em que eu me entrego a Deus. Esses propósitos não estão condicionados ao ponto de eu não ter como rejeitá-lo. Muitas vezes Deus pode deixar de cumprir em mim esses propósitos porque embora os propósitos de Deus não possam ser impedidos, mas eles não precisam ser necessariamente executados na minha vida. Ele pode ser executado na vida dos outros. Mas Deus pode achar graça e escolher a mim e a você. Então você precisa obedecer, atender esse chamado, como Moisés atendeu, como Paulo atendeu, como Isaías atendeu, como Jeremias atendeu, e se entregar nas mãos do Senhor, então Deus nos fará grandes homens e mulheres de Deus. Mas a proporção desses propósitos está ligado à nossa quantidade de entrega. Quanto mais nos entregamos a Deus de forma irrestrita e sem reservas, maiores serão as bênçãos que nós vamos experimentar de Deus na nossa vida. Deus abençoe você, Vitória. Excelente pergunta. Amanda, tem mais coisa por aí? Me fala. Sim, pastor, aguarda aí que tem mais uma pergunta aí para o senhor responder, hein? Ouça só. A paz do Senhor, a minha pergunta é: como lidar com o medo, com a rejeição e com a vergonha, no caso, o bullying das pessoas? Como lidar com medo, vergonha e rejeição das pessoas? Júlia, essa pergunta é interessante. Maria lidou com isso. Imagine só, uma adolescente que estava noiva de um homem mais velho, José era mais velho do que Maria, e de repente ela aparece grávida. Ela com certeza enfrentou o medo, porque naquele tempo ela seria apedrejada, né? Ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou várias questões de pressão social daquela época. Ela teve que lidar com a rejeição, mas como ela venceu isso? Porque ela sabia que aquilo que estava gerado nela era a obra e graça do Espírito Santo. Ela, inclusive, precisou ir para a casa da sua prima Isabel, que morava bem distante, nas montanhas de Efraim, para poder fugir daquele ambiente onde as pessoas, com certeza, e a sua família, estavam deveras decepcionadas, né, com ela. Mas como ela era uma moça muito piedosa, e ela então contou, né, que ela tinha uma experiência do anjo, então aquilo, com certeza, seus pais colocaram nela a confiança, o próprio Deus moveu o coração dela, mas ela só conseguiu lidar com isso porque Deus havia dito a ela, ou seja, a convicção de que ela tinha, de que aquilo que ela estava vivendo era de Deus, fez ela suportar a pressão, a vergonha e a rejeição. Ou seja, nós vamos vencer toda a rejeição, nós não devemos ter medo da rejeição, da indiferença dos outros, da perseguição dos outros, da crítica dos outros. Por quê? Porque todos aqueles que querem servir a Deus piamente, né, fielmente, sofrerão perseguição. Então, o fato da gente estar consciente de que nós estamos agradando a Deus, inevitavelmente nós vamos sofrer essas questões. Mas isso nunca vai abater a ninguém que está focado em Deus.
Maria nunca lidou para isso, Maria ficou firme, Deus providenciou todos os meios para que Maria pudesse ser protegida, José a assumiu porque o anjo do Senhor apareceu a ela e isso, né, resolveu também a questão, ou seja, Deus protegeu a moral de Maria com sua graça maravilhosa, embora enfrentou o medo, embora enfrentou a rejeição, mas isso não a abateu. Por quê? Deus a encheu do seu Espírito Santo e ela resistiu toda a pressão daquela sociedade da época. Então você pode vencer o medo, a depressão, a rejeição, quando você confiar em Deus. Maria experimentou isso, mas Deus capacitou ela para vencer. Qualquer um de nós poderemos vencer a rejeição. Às vezes a gente tem medo, né, da indiferença dos outros, nós temos medo de sermos diferentes. Às vezes a gente, porque acha que nós não somos, né, bem, aparentemente, ou temos um defeito, a gente cria isso mentalmente e acha que as pessoas não se aproximam de nós por causa disso. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque Deus nos ama do jeito que somos. O fato de Maria saber que Deus a amava e a escolheu, deu a ela a alegria e o privilégio, e ela não ligou para nada disso, a não ser o seu coração se encheu de muito júbilo, de muita alegria, porque estava vivenciando o maior de todos os milagres, que era trazer o Salvador ao mundo. Deus abençoe vocês de forma gloriosa, maravilhosa. É muito bom participar com vocês. Amanda, fala para mim se tem mais alguma coisa aí, Amanda. Então, pastor, infelizmente nós não temos mais perguntas dos alunos, né? Essas foram as perguntas e nós ficamos assim, dizer mais uma vez, muito felizes com a sua presença. E assim, já que o senhor está aqui conosco, né, fazendo essa transmissão, a gente queria saber, assim, mais uma coisa do senhor. Deixe uma palavra final para aqueles que estão acompanhando essa transmissão e principalmente para os alunos dessa classe, né? Os juvenis. Então, deixe uma palavra para nós, pastor, em relação à lição, ao tema da lição de hoje, que é Maria, o chamado de Deus. E aí, a palavra é com o senhor, pastor. Deus abençoe vocês nessa aula maravilhosa, né? Maria e seu chamado de Deus. Cada um de vocês são chamados por Deus para executar grandes obras, grandes obras. Do mesmo jeito que Deus chamou Maria, Deus tem um chamado com cada um de vocês para realizar coisas maravilhosas. Vocês vão decidir se esse chamado será grande ou pequeno. Isso vai depender da entrega, da confiança, do desejo, da sede que vocês têm por Deus. Como diz o pastor Hernandes Santos, né? Competir. Quem competir, quem desejar e buscar a Deus, se entregar completamente, vai alcançar de Deus. Deus está disponível a todos nós, mas Ele é uma fonte e quem bebe mais, sacia mais a sua sede. Então, se entreguem completamente a Deus, sem reserva, abra mão do mundo, vença seus medos, se entregue, confie em Deus. A idade de vocês é uma idade maravilhosa. Pessoas maravilhosas como José, na idade de vocês, como Davi na idade de vocês. José resistiu à mulher de Faraó na idade de vocês. Davi matou gigante e matou leão e urso na idade de vocês. Jeremias foi chamado na idade de vocês. Jesus, com 12 anos, enfrentou aquele grupo de sábio, o sinédrio daquela época, e convenceu os doutores com a palavra de Deus. Ou seja, Timóteo foi chamado na idade de vocês. Essa é uma idade em que Deus deseja usar vocês. Nessa idade eu fiz muito para Deus. Eu pregava, eu ensinava, eu evangelizava, eu comandava a juventude de mais de 100 jovens da minha igreja. Por quê? Porque Deus me usou, porque eu me entreguei completamente na minha adolescência. Eu não namorei na adolescência, eu me entreguei completamente a esse tempo para aprender sobre Deus e para conhecê-lo por meio da sua palavra, por meio da oração e do jejum. Deus abençoe vocês graciosamente e que nós tenhamos grandes homens e mulheres a partir de vocês para mudar essa nação e esse mundo. Deus abençoe vocês, amo demais vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém, que bênção. Eu confesso,
Juvenis e todos que estão acompanhando, que eu fui grandemente edificada e abençoada essa manhã com cada palavra, com cada fala que o pastor trouxe para nós. E a gente tem que fazer como Maria, né? A gente tem que ouvir e reter, né, e guardar aquilo no nosso coração. E eu espero que vocês aí que estão acompanhando tenham, assim, prestado muita atenção. E eu quero saber de vocês se as dúvidas de vocês foram tiradas de fato, esclareceu coisas para vocês, porque eu aprendi muito, hein? Mas quero saber de você que está me acompanhando a gente nesta aula, tá bom? E hoje esse programa fica por aqui, mas se você quiser saber mais dúvidas, mais um papo descontraído sobre teologia, vamos ouvir nos próximos programas, né? Café Teológico, que você vai ver por aqui. Então, até mais! Amém? Gostaram desse programa Café Teológico? Eu amei, pessoal. E vocês? Conta pra mim o que vocês acharam. Coloca aí no chat ou nos comentários se você aprendeu coisa nova. E não esqueça de divulgar, como foi falado também no programa, para os seus amigos e colegas, que eles ainda podem participar, ouvir e serem muito edificados com tudo aqui que foi falado nessa manhã. E pra gente concluir, eu gostaria agora de falar sobre algo muito importante, que é sobre a oferta. Eu quero primeiro falar sobre o voto dos meus valentes. E como Maria, ela exerceu esse chamado de Deus, foi muito abençoada por Deus. A gente precisa entender uma coisa. E quando nós somos chamados por Deus, nós temos prazer em servir na sua obra. Está aparecendo aí para vocês a imagem também sobre o voto dos 1000 valentes. Faça parte desta obra, se envolva nesta obra, contribua, seja um dos 1000 valentes que irão comprar esse espaço tão maravilhoso. Seja um abençoador dessa obra e creia, eu creio na verdade, pois Deus irá recompensar você 100 vezes mais. Também vai aparecer aí os dados bancários para você poder estar ofertando, né? O Pix, o PicPay. Faça parte dessa obra, gente. Tudo que nós temos aqui foi por conta também da colaboração dos irmãos. Deus, pessoal, não precisa de nós, mas Deus quer usar cada um de nós. Então, deixa ser usado por Deus. Oferte, você que está nos acompanhando, não se sinta constrangido, é uma prática da nossa igreja, mas abençoe essa obra, abençoe esse projeto. Enquanto vocês vão ofertando, vocês vão estar ouvindo o louvor. E volte aqui para a gente poder finalizar com uma oração. Amém? Mary, did you know your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver would soon deliver you. Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is one where angels trod? When you kiss the little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Did you know? Did you know what was inside of you? Did you know? Did you know? Did you know? The King of Kings was in you. Did you know? The blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and
bênção, pessoal. Eu amo esse louvor. Normalmente eu não gosto de colocar muito louvor em inglês, né, com legenda, mas esse louvor, ele falou fortemente ao meu coração. E eu creio que ele também falou ao coração de vocês. E eu creio aqui, para finalizar, que Deus, ele quer gerar em cada um de vocês projetos, chamados para a glória dele. Deus quer gerar no ventre de vocês algo novo, algo que irá refletir na eternidade. Então, se talvez você ainda não tem convicção do seu chamado, se ainda você não sabe, meu Deus, o que eu vou fazer, qual é o meu propósito, fale com Deus nesse momento. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele, para que você possa entender. Responda sim ao chamado divino. Não apenas com as suas palavras, mas comece a responder ao chamado de Deus na sua vida com as atitudes. Não espere ser chamado para fazer para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Um filho, uma filha obediente e fiel, servindo a Ele de maneira imediata, de maneira integral e de maneira fiel. Vamos orar ao Senhor. Fale com Ele agora. Esqueça tudo que está ao seu redor e fale com o Senhor neste momento. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos. Te agradecemos por todas as coisas, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro, Senhor, para que tu possas abençoar cada um que está ouvindo esta aula e está acompanhando. Eu não conheço o coração no profundo de cada um, mas o Senhor conhece. Eu não tenho, Senhor Deus, a resposta para todas as perguntas, mas o Senhor tem. Mas que o Senhor possa tirar do nosso meio, do nosso coração, questionamentos que são inúteis, questionamentos tolos. Mas nos dê um coração confiante e crédulo na Tua palavra. Confiante e crédulo naquilo que o Senhor diz e já disse para cada um de nós. Então abençoe cada um dos juvenis. Dê a eles, meu Pai, dê a eles a graça de poder, cada um deles, poder não apenas ouvir um chamado do Senhor, mas viver de maneira integral, plena, fiel, santa, o chamado do Senhor, o chamado deles aqui nessa terra. Que eles possam ser luzeiros neste mundo, diferentes nessa sociedade. Que eles possam, Senhor, ser luz aqui no meio das trevas. Abençoe cada um deles, que eles possam responder de maneira imediata ao teu chamado, assim como Maria fez. Os abençoe em tudo para a tua glória e para teu louvor. Nos dê um domingo abençoado em tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, juvenis. Até mais. Amo todos vocês com todo o meu coração. Um beijão. Tchau, tchau.